Estúdio CBN. De volta com o Estúdio CBN desta quinta-feira, hoje 2 de janeiro de 2024. E olha, tem muita gente já subindo a serra, né? Voltando aí do litoral após a virada. Tem gente que ainda vai para a praia nesse mês de janeiro, mês de férias ainda escolares. E claro, tem quem vai curtir aí uma piscina em casa mesmo. Só que a gente tem um alerta para altas temperaturas, viu, aqui na região. Ontem, a Defesa Civil de Campinas emitiu um alerta para alta temperatura. Chegamos aí a uma máxima de 32 graus no primeiro dia de 2025, com uma sensação térmica ainda maior. E com isso, fica aquele alerta, né, das autoridades, também da Defesa Civil, em relação à proteção solar, hidratação também nesse período. Hoje, quinta-feira, dia 2, pouquinho menos quente, tá? Agora a máxima de 29 graus. Sensação térmica pode chegar aos 30 graus, mas ontem a gente teve ainda temperaturas superiores, né? A gente tem previsão aí de um calorão principalmente para o sábado e para o domingo, final de semana aí de 2025, primeiro do ano, com muito calorão. E com isso é importante que você que vai aí passear, vai fazer uma caminhada no sol, vai pegar piscina, praia, se proteja nesse verão. Sobre isso, a gente conversa agora com a Thaís Helena Belo Giacomo, ela que é dermatologista pela USP, especializada também em câncer de pele e traz pra gente essas dicas, né, como os cuidados com o fator de proteção e também exposição ao sol. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Olá, é um prazer enorme estar hoje conversando com vocês da CBN, com os ouvintes da CBN. Boa tarde para todo mundo. Bom, doutora, quando a gente fala nessa proteção, né, nesse verão, todo mundo já pensa no protetor solar. E aí tem aqueles números, né, começa ali às vezes em 15, 30, 70. A gente já falou aqui outras vezes sobre o mito, né, do fator de proteção solar. Afinal, isso é real ou não? Então, gente, esse é um tema que vai e volta, né? A gente sempre encontra essa dúvida no consultório e sempre que eu vou falar de filtro solar é sempre uma dúvida comum. Essa dúvida, ela surgiu por causa de um estudo que realmente mostrou que não tinha diferença entre o fator de proteção 30 e 50, mas esse estudo ele foi feito usando uma quantidade de filtro solar que a gente não usa na prática, né? E de lá para cá já foi mais do que comprovado os benefícios do FPS mais alto, né? E eu vou elencar alguns aqui para vocês. Quanto mais alto o FPS, que diz respeito à proteção para UVB, que é uma parte da radiação solar, maior é também a proteção para UVA. A proteção para a radiação ultravioleta A, ela não está traduzida no rótulo, né? É um numerinho que normalmente fica mais no rodapé, não é tão óbvia a proteção UVA, mas o que você pode saber é que se você está usando um filtro solar com uma alta proteção UVB, ou seja, 50 ou mais, você também está se protegendo bem contra o UVA, né? Ainda, filtros mais altos, a gente sabe que também podem proteger de outras radiações, né? Como, por exemplo, o infravermelho. O filtro solar mais alto também pode proteger contra a luz visível. A luz visível, principalmente a parte mais azulada da luz que a gente enxerga, ela não tem energia suficiente para produzir câncer de pele, mas tem vários estudos mostrando que ela pode piorar envelhecimento e manchar a pele, né? Então, filtros solares mais altos tem sim proteção extra, é sim diferente você usar um 30 de um 50. Ainda tem uma coisa interessante, tem um trabalho que eles viram que na prática, quando a gente usa o filtro solar, a gente aplica de um jeito pior do que a gente deveria. A gente põe menos do que a gente deveria e a gente espalha mais, né? Então, na prática, a gente fica com um fator de proteção solar mais ou menos de 57% do valor que está no rótulo. Então, se a gente pensar aqui do ponto de vista oncológico, para proteger de câncer de pele, eu preciso de pelo menos 30, se eu usar um 50 do jeito que a gente costuma usar, ele vai ter uma equivalência mais ou menos de um 30. Agora, doutora, como saber qual que é, né, o fator de proteção solar ideal, por exemplo, para minha pele?
O ideal é que a gente use pelo menos um 30, muito bem aplicado, idealmente um 50, né? Principalmente se você tiver preocupação com envelhecimento, com manchas e rugas. E aqueles protetores específicos, né, para a área do rosto, muitas às vezes com cor, né, que substituem ali uma base, uma maquiagem, eles têm realmente uma diferença? São específicos de fato para essa área? Ou é só uma estratégia aí das marcas para vender mais? Protetores para o rosto, eles têm uma cosmética específica para o rosto. Então é muito legal que hoje em dia, além de filtro solar, tem muitos produtos que têm funções extra, não só de proteção, né? Então você vai ter produtos que vão ter junto uma corzinha de base, vão funcionar também como uma maquiagem. Esses que têm essa corzinha de base também protegem mais contra a luz visível por causa do pigmento. Você vai ter filtros solares com antioxidantes, você vai ter filtros solares com clareadores, filtros solares que também fazem outras funções e esses são, no geral, os filtros solares para o rosto, né, que são diferentes do corpo. No geral, o filtro solar do rosto, ele não vai ter uma espalhabilidade tão grande quanto aquele que a gente vai passar no corpo, né? Ainda o veículo, que é a cosmética do creminho, se vai ser um creminho mais sequinho, mais fininho, né, ou mais hidratante. No corpo, a gente costuma ter, são cremes mais espessos, ou spray, né, então o jeito de passar é diferente, o tipo de produto é diferente. Agora, doutora, o que a gente vê muito, né, em praia, em piscina, é o pessoal caminhando com o rosto branco, né, de protetor solar, aquela camada branca nas costas. E muita gente fala que tem que passar, né, o protetor com essa camada a mais. Essa é uma orientação correta para se proteger mais? Realmente, né, Tailá? A gente precisa sim aplicar o filtro solar em mais de uma camada, porque o jeito que a gente aprendeu a passar creme, o jeito que a gente passa creme, é o jeito que a gente sempre passou hidratante, né? Desde criança, tem gente que nunca passou, mas idealmente todo mundo já passou um hidratante. E a ideia é que a gente vá massageando aquele creme, vai espalhando aquele creme até que ele suma, ele seja totalmente absorvido pela pele. E no caso do filtro solar, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele faça uma camada protetora, né? A gente quer que ele fique ali. Então, tem que tomar cuidado. A gente pode espalhar, não necessariamente ele precisa ficar visível. Tem filtros solares que somem, mesmo quando passados de maneira correta, né? Que eles desaparecem, você não vai ficar vendo aquele branco. Mas o ideal é que a gente tome um cuidado para não remover o filtro. Então você vai lá, passa na primeira vez que você aplica, e aí você passa depois a mão por cima várias vezes e vai espalhando. Isso pode estar removendo, você pode estar tirando o filtro solar da pele, né? Então tem que tomar esse cuidado na hora de aplicar. Qual que seria, então, doutora, a quantidade correta, né, ideal que a gente tem que passar de protetor? Olha, Tailá, essa coisa da quantidade que a gente tem que aplicar de filtro solar, isso é super polêmico. Sabe por quê? Porque a gente tem que passar 30 gramas ou 30 ml de filtro solar em cada aplicação, se a gente passar a quantidade certinha. Quanto que vem num frasco de filtro solar? 150 gramas, 150 ml no geral, né? Então, teoricamente, um tubo de filtro solar só deveria durar 5 aplicações. 5 aplicações. Se você for passar o final de semana na praia, não dá para um casal aplicar todas as vezes, né? Se você chegou na praia 9 da manhã, você vai aplicar a cada 2 horas, né? E isso de aplicar a cada 2 horas é muito importante, mesmo que você não sue, mesmo que você não entre na água, porque o filtro solar, ele vai sendo consumido pela radiação ultravioleta, né? Então ele vai acabando, mesmo que você não remova ele mecanicamente da pele, entrando na água ou suando. Então precisa reaplicar. Imagina que você chegou na praia às 9 horas da manhã, você vai ter que reaplicar às 11, à 1, às 3. Vamos supor que você fique mais ou menos esse tempo na praia, vai embora umas 4, né? Tem gente que faz isso. A gente já está falando de 3 reaplicações. Se você fizer isso no sábado e no domingo, são 6 reaplicações. Então, para uma pessoa,
um tubo de filtro solar deveria durar um final de semana de bastante exposição, né? Na prática, o que a gente acaba vendo? A gente vê, às vezes, as pessoas jogando filtro solar fora porque venceu. Imagina só, né? Então, realmente, o que a gente usa é muito pouco. E isso, né, é muito porque também o filtro solar não é uma coisa barata, né? As pessoas dão uma economizada. E aí a minha dica para quem quer economizar no filtro solar é se garantir com roupa, né? Se você usar roupas com proteção ultravioleta, se você tiver mais vestido na praia, você vai precisar menos do filtro solar. Doutora, 2024 foi um ano aí com muitas ondas de calor, sol muito forte em várias ocasiões, né? Aqueles dias com a temperatura muito acima da média e até ao contrário do que ocorre agora no verão com tempo mais seco, né? Enfim, em todas essas ocasiões, é mais que importante esse reforço do protetor solar? Bom, gente, essas ondas de calor e tal, esses dias muito quentes, têm índices ultravioleta mais altos. Mas no Brasil, a gente já tem índices ultravioletas altos, assim, de base. Então, mesmo fora desses dias, o cuidado tem que ser redobrado no nosso país, nas nossas praias. Agora, mesmo em dias mais nublados, a gente tem que passar o protetor também, né, doutora? Sim, mesmo em dias nublados, a gente tem que passar filtro solar. E eu digo mais, a gente tem que passar mais filtro solar, tem que tomar mais cuidado com o filtro solar e a proteção solar. Porque em dias nublados, daqueles super claros, quando as nuvens estão branquinhas no céu, nuvens baixinhas, essas nuvens aumentam a radiação ultravioleta, né? Então é pior um dia nublado desses do que um dia sem nenhuma nuvem no céu. Acredite se quiser. Para quem vai ter a felicidade de curtir aí uma praia ou uma piscina agora nos próximos dias, tem que ter também aquele cuidado de entrar na água e depois que sair reforçar, né, o protetor solar, passar de novo uma nova camada? Não, exatamente, né? Se a gente entra na água, mas meu filtro solar é resistente à água. O resistente à água diz respeito a quanto tempo você pode ficar na água para que você ainda tenha algum filtro solar, né? Ele não fica intacto. E ainda se você sai da água, se seca com uma toalha e tal, não tem jeito, gente. O filtro solar vai sair, precisa reaplicar. Seja na praia, seja na piscina, né? Precisa sempre reaplicar. Suor também. O suor pode aumentar em 30% a reflexão do ultravioleta na pele. Então, aquela turminha que gosta de correr na praia e suar no sol do meio-dia, saiba que você está tomando mais sol do que você tomaria se você não estivesse suando. Doutora Thaís Helena Belo Diácono, dermatologista pela USP e também especializada em câncer de pele, trazendo para a gente essas dicas tão importantes nesse mês de janeiro com muito sol e muito calorão previstos, viu? Doutora, muito obrigada pela participação, boa tarde para você, bom trabalho. Gente, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui batendo esse papo. É muito importante a gente ter esse espaço, conscientizar as pessoas, educar as pessoas, e levar essa mensagem de que o sol é muito bom, o sol é muito bacana, a gente gosta do sol, a saúde mental agradece, mas a gente tem que usar com responsabilidade. A gente tem que curtir o sol com responsabilidade, cuidando da nossa saúde. A gente já volta com mais informações aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN.